Olá, sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. A nossa reflexão de hoje fala sobre renovação espiritual e sobre o Consolador. A base para essa reflexão está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos itens 1 até o item 8. Esse item, o item 1 do capítulo 6, ele começa falando do jugo leve, uma lição que Jesus nos trouxe. Eu vou ler um trechinho para a gente refletir. Ele diz assim: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa frase de Jesus, esse ensinamento, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Venham a mim todos que estão sobrecarregados. Jesus quis dizer que todos nós somos filhos amados de um mesmo Pai. E esse Pai ampara a todos de forma indistinta. Ou seja, ele não faz diferença entre um ou outro. Porém, quando ele diz todos aqueles que estão sofrendo ou aqueles que estão sobrecarregados, porque Jesus sabia e sabe, não só quando ele trouxe esse ensinamento, mas até hoje, que nós vivemos num processo de aprendizado. Então, todos nós temos o amparo de Jesus, de Deus, da espiritualidade. E todos nós vamos atingir um estado de perfeição, de melhoria. Só que esse estado de perfeição, esse ir até Jesus, ou seja, alcançar esse estado de ir até Jesus não é um lugar, mas é um estado de bem-estar, um estado onde nós estaremos, assim como Jesus, perdoando, amando, sendo amados, sendo perdoados, sendo acolhidos. Então, para chegar nesse estágio, é uma construção de cada um de nós, de cada espírito. Então, todos nós chegaremos, mas alguns com mais sofrimentos, outros com menos sofrimentos. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Por quê? Porque a nossa transformação, a nossa renovação, ela é um processo individual. E ela é construída através das escolhas que fazemos a cada dia. Então, a cada dia nós temos oportunidades de aprendizados e de crescimentos. Então, sejam as pessoas difíceis que aparecem nos nossos convívios, seja uma doença, seja uma dificuldade no trabalho, tudo isso são formas de renovação, de transformação. Quando Jesus nos diz aqui, venham, aprendam de mim, o que ele quer dizer? Sigam o meu exemplo. Vocês terão sim o apoio do Pai. O jugo ele será leve a partir do momento em que nós entendamos que esse jugo ou esse fardo que nós precisamos carregar, que nada mais são do que o nosso aprendizado ou a correção dos nossos erros, nada mais é esse jugo, é isso. São as dificuldades, as dores que nós enfrentamos, e nós já aprendemos aqui no Evangelho que as dores, as aflições que nós passamos, nada mais são do que ou reparações dos nossos erros, ou provas, aprendizados que nós precisamos consolidar para evoluir, para dar o passo seguinte. Então, o nosso processo de renovação passa por isso. Primeiro, pelo autoconhecimento, para olhar para nós, nos reconhecer como espírito e entender o que nós precisamos fazer e para que precisamos fazer para nos transformar. E transformar o quê? Transformar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, para nos transformarmos em um ser melhor, em um espírito melhor e, de novo, caminhando para aquela direção de estar como Jesus, de estar no reino de Deus, que ele já nos ensinou que não é neste mundo, mas é um estado de pureza, de renovação e de elevação espiritual que nós vamos atingir conforme nós vamos nos esforçando para isso em cada uma das nossas encarnações. Então, a luta através do trabalho, através das dores, através das dificuldades, nada mais são do que professores, do que processos de transformação que nós vamos realizando ao longo das nossas existências. E como é que nós podemos fazer tudo isso?
Então, neste capítulo do Evangelho, Jesus nos fala do Consolador. E aí eu vou ler da forma que ele coloca ali a mensagem, né, para que a gente entenda. Ele diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogai a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador que meu Pai enviará, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Essa frase de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 e 17 e também versículo 26. Olha só, ele diz que naquele momento, né, nós ainda não víamos esse Consolador e não o conhecíamos, mas o Pai nos mandaria depois. Então, o que ele quer dizer aqui? Naquele momento, quando Jesus estava entre nós, ele trouxe vários ensinamentos, mas muitos de nós que estávamos lá, né, não tínhamos ainda a condição de entender. Então, ele diz, o Pai vai trazer esse Consolador no momento certo. E então, né, há mais de 2 séculos, né, nós recebemos a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, nós conhecemos, né, a verdade, os espíritos já existiam, mas através do Livro dos Espíritos, Kardec nos ajuda a entender mais a comunicação com os espíritos, a existência de uma vida futura, o amparo da espiritualidade. Então, o Consolador é a doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece, e nos responsabiliza. O que isso quer dizer? Nos consola, porque todos nós, ou a maioria de nós, quando chega até a doutrina espírita, até uma casa espírita, normalmente nós chegamos aqui através da dor, através de um sofrimento. Então nós somos acolhidos por uma pessoa que nos recebe ali na casa com um sorriso, passamos ali pelo atendimento fraterno, onde um irmão nosso vai conversar, entender as nossas dores e vai nos ouvir. Não vai nos dar conselho, não vai resolver os nossos problemas, mas vai nos acolher. E isso é o que a doutrina espírita faz. Então ela nos acolhe e traz um consolo para aquela dor. A partir do momento em que nós entendemos, né, que a morte não existe, então quando nós estamos sofrendo pela perda de um ente querido, nós entendemos que é só uma separação temporária, entendemos que as nossas dores são necessárias para o nosso crescimento, então nós somos ali consolados. Somos esclarecidos também, porque então, entendemos que a morte não existe, entendemos que nós somos responsáveis pela nossa trajetória, por reparar os nossos erros e aprender coisas novas, e também aprendemos que os nossos entes queridos que partiram, nós iremos ver no outro momento, se assim for, né, estiver no nosso caminho. Enfim, a doutrina espírita nos traz uma série de conhecimentos, especialmente conhecimentos morais, conhecimentos sobre nós mesmos, conhecimentos sobre a vida futura, sobre sermos espíritos eternos, temporariamente num corpo carnal. Então, tudo isso nos esclarece. E o conhecimento nos traz responsabilidade. Então, a doutrina espírita, ela nos responsabiliza, não é culpa, mas a partir do momento em que fica claro. A partir do momento que nós temos todos esses esclarecimentos, fica claro que nós somos responsáveis pela nossa transformação, pela nossa renovação. Que o nosso sofrimento, ele é causado por nós mesmos, seja por erros que nós realizamos nesta encarnação, ou em encarnações anteriores. A doutrina espírita nos traz a questão da lei de ação e reação. Então, aquilo que nós fizemos, de alguma forma, nós sofremos a reação. A nossa ação gera uma reação e nós somos responsáveis por essa ação e por essa reação. Então, é isso que significa que a doutrina espírita é o consolador, porque ela nos traz elementos, ela nos traz fundamentos, nos traz conhecimentos necessários para entender que as nossas dores, as nossas dificuldades, elas têm uma causa. Essa causa pode estar na vida futura, e a maioria das causas estão nessa vida futura. Tem situações, sim, que são de outras, né? São, vamos dizer assim, erros que nós causamos em um outro momento, em uma outra encarnação, e nós estamos nesta encarnação cumprindo, porque exatamente como Jesus fala aqui, que o jugo é leve,
que isso significa? Se nós tivéssemos que, vou usar a palavra pagar, mas seria cumprir com os erros, reparar os erros que nós fizemos de uma única vez, talvez fosse um sofrimento. E aí não seria um jugo leve, seria pesado. Então a bondade divina era tão grande que nós só reparamos aquele erro que nós fizemos quando nós temos a perfeita condição de repará-lo. Ou seja, nós já temos aprendizado e força suficiente para arcar com aquela consequência. Olha como a justiça e a bondade de Deus são perfeitas. E é isso que Jesus quer dizer com o jugo leve. Sim, nós temos que reparar, mas nós vamos reparar quando nós tivermos condição de fazer isso. Que aí sim é um aprendizado. Caso contrário, seria uma punição. E Deus não é punitivo. Deus é bom e justo. Então, para a gente fechar essa nossa reflexão sobre transformação, sobre renovação e sobre nossa responsabilidade, eu vou compartilhar uma historinha, que é uma historinha bem conhecida, a gente pode achar aí na internet, mas ela é uma historinha que tem um fundo assim, de aprendizado muito grande, que fala sobre a renovação da águia. Então, essa história conta que a águia é o animal, é a ave mais longeva, ou seja, que vive mais tempo, que ela vive cerca de 70 anos. Só que para chegar aos 70 anos, mais ou menos no meio ali dessa idade, aos 35, 40 anos, ela precisa se renovar. Por quê? Porque o seu bico começa a ficar torto, né? Ele vai entortando. As suas garras, elas vão também ficando encurvadas e ficam frágeis. Então ela não consegue mais pegar o alimento para se alimentar, não consegue mais nem com as garras e nem com o bico, e ela pode morrer de fome, né? Ou pode ser presa de um outro animal. E também as penas dela vão ficando pesadas, dificultando de voar. Então a águia precisa tomar, no meio da sua vida ali, ela precisa tomar uma decisão. Ou ela se transforma, ou ela se deixa morrer. E quando ela decide se transformar, ela voa até o alto de uma montanha, para ela ficar ali bem segura e livre de outros predadores, enquanto ela faz a sua transformação, e ela começa esse processo de transformação que dura em torno de 150 dias. Então ela bate o seu bico na parede até ele cair. E aí ela suporta a dor desse processo do bico cair e sendo renovado. Depois que o bico renovou, ela com o bico arranca as suas unhas. E também suporta essa dor de transformar, né, de perder ali as unhas, e espera as novas unhas crescer. E com o novo bico, com as novas unhas, ela arranca aquelas penas pesadas e espera também as suas penas novas nascerem. E depois, então, de toda renovada, bico novo, unhas novas, garras novas, novas asas, ela alça um voo bem alto e recomeça a sua jornada e vai aí até os 70 anos. É uma metáfora muito linda, né? Para que a gente possa também, como a águia, fazer esse processo. Então, ao longo da nossa jornada, assim como a águia, nós somos chamados a nos recolher. A águia vai lá para o paredão e nós vamos para dentro de nós. Nós nos recolhemos em oração para alcançar, né, o amparo espiritual e para olhar para nós e observar aquilo que precisa ser mudado. E às vezes essa mudança, essa transformação, ela pode ser um pouco dolorida. Assim como a águia que precisa arrancar o bico, arrancar as unhas e as asas, às vezes nós também precisamos passar por uma dor para nos renovar. Mas assim como a águia, após esse período de dor e de recolhimento, alça um voo lindo, nós também saímos desses processos de dores renovados e fortalecidos para voar muito alto. Então, que nós possamos arrancar o nosso bico, aquela maledicência, né, aquela raiva, possamos arrancar isso fora e renovar as nossas palavras através do estudo do Evangelho, através da reflexão diária das mensagens de Jesus. Que nós possamos arrancar as nossas garras da violência, da raiva, do não querer perdoar, do ressentimento e renovar com mãos que possam fazer a caridade, que possam apoiar o próximo. E que nós possamos renovar as nossas asas, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, sendo pessoas melhores, vivendo através dos exemplos de Jesus. E lembrando sempre que nós estamos sempre amparados, porque com Ele o nosso jugo é leve, o nosso fardo é suave. Que possamos sempre lembrar que nesta encarnação, e em todas as outras, através da bondade e da justiça divina, nós teremos sempre o amparo de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga
e nós podemos acessá-los através da oração, através do nosso recolhimento para gerar essa reconexão com eles. Que possamos aproveitar essas ferramentas e realizar sempre as nossas transformações. Que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus.